Tesouro Selic, Tesouro Prefixado com e sem juros semestrais, Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, depois o Tesouro Renda Mais e agora o mais novo lançamento do Tesouro Direto é o Tesouro Educa Mais. Se no lançamento do Renda Mais, no começo do ano, a proposta era um pagamento extra para complementar a aposentadoria, no caso do Educa Mais, ele tem o objetivo de custear uma formação superior, porque você pode receber um pagamento durante um período de 60 meses. Agora, como funciona esse título, quais as taxas envolvidas, como funciona o simulador, tudo isso eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo e te explicar como funciona o Tesouro Educa Mais, eu tenho um recado muito importante para passar. Esse provavelmente vai ser o maior projeto educacional no qual o Grupo Primo já se envolveu. O nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, se juntou ao Grupo Primo para lançar um MBA falando sobre economia, sobre mercados. Isso vai acontecer no mês de setembro. Só que antes do lançamento nós temos uma série de aulas gratuitas que começarão a ser liberadas no dia 18. E se você quiser acompanhar essas aulas, basta se cadastrar no link que está aqui na descrição. Eu estou acompanhando um pouco dos bastidores das gravações, estão ficando muito boas. Garanto que você vai gostar. E depois que você entrar na turma, nós temos condições especiais para os primeiros inscritos, bônus. Então acompanhe, valerá a pena. E agora falando sobre o Tesouro Educa Mais. Na verdade, dando um passo atrás, porque eu sei que muita gente não conhece tão bem assim o Tesouro. E mesmo aqueles que conheciam lá atrás, tem que se atualizar, porque se você pega o Tesouro hoje, nós temos ao todo 35 títulos diferentes, com indexadores diferentes, com prazos diferentes, taxas diferentes, tanto a taxa de remuneração, funcionamento da taxa, quanto também a taxa que a B3 cobra para que você possa comprar o título. Então são muitos detalhes. Mas de forma geral, nós podemos dividir os títulos do Tesouro em 3 grandes grupos. Você tem os pré-fixados, onde simplesmente você tem uma taxa que você combina antes, né? Por isso é pré-fixado e que você irá receber caso venha segurar o título até o vencimento. Nós temos o Tesouro Selic, que vai te pagar Selic e de vez em quando mais ou menos uma taxinha que fica do lado ali do rendimento do título, que a gente chama de ágio ou deságio, ou quando não tem taxa, ao par, mas geralmente é um rendimento bem insignificante. Então, simplificadamente, costuma-se falar que o Tesouro Selic vai te entregar a taxa Selic. Aquela taxa que pode ser alterada pelo Copom, nosso Comitê de Política Monetária, a cada período de 45 dias. E o último grande grupo é o do Tesouro IPCA+. Dentro do Tesouro IPCA+, durante muito tempo nós tivemos 2 opções. O Tesouro IPCA, que entregava tudo no vencimento, era a antiga NTN-B principal, e tínhamos a opção que pagava juros semestrais. Só que em janeiro isso mudou, através do lançamento do Renda Mais, que já tem peculiaridades diferentes. Ele acumula o dinheiro investido durante um tempo e depois começa a te pagar mensalmente durante um período de 240 meses. Seria um complemento da aposentadoria. Eu, inclusive, fiz um vídeo específico sobre o Renda Mais. Para quem quiser assistir, eu vou deixar um card para que você possa ter acesso. E agora, no começo do mês de agosto, nós tivemos o lançamento do Educa Mais, que também tem esse objetivo de complementar a renda, tal qual o Renda Mais, só que por um período mais curto, não são 240 meses, são 60 meses, e pelo nome você já vê meio que uma finalidade específica. Você pode usar para outras coisas, mas seria mais ou menos o prazo de uma formação superior, o tempo que uma pessoa vai passar na faculdade. Existem cursos mais curtos, outros que são um pouquinho mais longos, mas no geral podemos falar que vai levar mais ou menos ali uns 5 anos. Em inglês, inclusive, esse tipo de produto recebe uma abreviação chamada de SELFIES, que traduzindo seria algo como uma renda futura para custear um certo padrão de vida. Então, o Renda Mais seria para ajudar na sua aposentadoria, e o Educa Mais seria para ajudar durante essa fase de formação superior, o final da sua fase escolar. E eu vou colocar um print aqui na tela mostrando todos os títulos que a gente tem hoje do Educa Mais. Depois a gente vai para o site do Tesouro, que eu quero mostrar o simulador para vocês, algumas outras coisas do título. Mas aqui eu tô resumindo, porque vejam que dos 35 títulos que temos presentes no Tesouro, 16 são do Educa Mais. E destacando um desses títulos, vou pegar o 2026 apenas para você entender a parte de nomenclatura e o funcionamento básico do Educa Mais. Se você pega os títulos mais antigos do Tesouro, aqueles que entregavam tudo ao final ou que pagavam juros semestrais, esse ano é o ano de vencimento do título. Se você pega um Tesouro IPCA mais 2035, por exemplo, você sabe que ele vai vencer em 2035. Para o Renda Mais e para o Educa Mais, isso muda, porque o ano presente, no nome do título, é o ano do início de pagamento. Então, no Tesouro Educa Mais 2026, você sabe que o início do pagamento se dá em janeiro de 2026. Se fosse o Educa Mais 2041, seria em janeiro de 2041. E por aí vai, sendo que ele vai te pagar 60 meses consecutivos, ou seja,
seja, o vencimento do título será no seu último pagamento. Isso vai se dar sempre 5 anos à frente, em dezembro, no caso aqui do 2026, de 2030, porque ele pagou 2026 inteiro, 27, 28, 29 e completou 60 meses em dezembro de 2030. E o que ele vai te pagar? Ele vai rendendo IPCA mais a taxa combinada até o momento que começa a pagar, e depois ele vai te pagando um certo valor que vai sendo corrigido pela inflação até efetivamente o vencimento do título no seu último pagamento. Ok, Bruno, entendi, mas qual o custo que eu vou pagar para poder investir nesses títulos? Vamos lembrar que quando você pega um título pelo Tesouro Direto, você tem aquele custo associado a B3, que para grande parte dos títulos é de 0,2% ao ano, pago em taxas semestrais. A exceção para isso é o Tesouro Selic, até R$10.000, e o Tesouro Renda Mais, que tem uma regra própria. O Educa Mais também tem essa regra própria, mas inclusive ele pode não ter custo nenhum, desde que você bata duas condições. Você compre o título e segure ele até o seu vencimento, ou seja, até o seu último pagamento, e em termos de valor recebido, você não receba mais do que 4 salários mínimos, o que nos valores atuais daria R$ 5.280 por mês. Se você receber mais do que isso, aí você paga uma taxa adicional sobre o valor que ultrapassa isso no mês, que seria uma taxa de 0,1%. Mas isso eu tô falando de alguém que segurou o título até o final e que está recebendo os seus pagamentos, né? No caso, ou abaixo de 5.280 de graça, ou acima com uma taxa de 0,1. Mas para aqueles que vendem o título antes do seu vencimento, como que funciona a taxa? Colocando um resumo aqui na tela, veja que se você mantiver o título de 0 até 7 anos, sua taxa é de 0,5%, que vai ser pago apenas na venda do título, então não é de maneira semestral, como em vários outros títulos no Tesouro. Se você continuar com o título entre 7 e 14 anos, essa taxa cai para 0,2%. Acima de 14 anos, 0,1%. E, como eu disse, levando até o vencimento, ela pode ficar em 0 desde que você não receba mais do que 5.280. Ou seja, no geral, uma taxa muito baixa para que você tenha acesso a esse tipo de investimento. Só que vamos lembrar que esse não é o único custo associado à parte do Tesouro, porque no recebimento do dinheiro, o Tesouro é uma aplicação de renda fixa que não é isenta de imposto de renda, então está submetido à tabela regressiva de imposto, que hoje começa com uma tributação de 22,5% para investimentos que têm menos de 180 dias, depois cai para 20% em investimentos com menos de 360 dias, depois 17,5% com menos de 720 dias, e se você deixa seu dinheiro aplicado por mais do que esse período, ela chega no mínimo de 15% de imposto de renda. E um último ponto que vale destacar é que você pode revender o seu título para o Tesouro quando você quiser, geralmente, né? Assim que funciona boa parte dos títulos. Mas no Tesouro Educa Mais, assim como no Tesouro Renda Mais, você tem um período mínimo de carência de 60 dias. Ou seja, enquanto no Tesouro Selic você pode comprar num dia e revender no dia seguinte, o que eu não te aconselho a fazer, você vai perder um pouquinho de dinheiro fazendo isso, inclusive, mas é possível. No Renda Mais e no Educa Mais você tem esse período de 60 dias mínimo. Por que esse período? Eu não sei se é alguma peculiaridade do Tesouro, mas vale exemplificar aqui que previdências privadas têm o mesmo tipo de mecanismo. Durante 60 dias, o dinheiro que você colocou, ele não é resgatável. Ainda que a Previdência fale lá, ó, nosso período é D+9, por exemplo, para resgatar. Caso da nossa Previdência lá na Grão, a nossa gestora. E quanto aos principais riscos envolvidos, esse título, assim como todos os outros, tem a questão do risco de crédito do Estado brasileiro, que eu diria que é mínimo, né? Porque pensando, o Estado vai me dar um calote? Não tem por que um Estado dar um calote numa dívida feita na sua própria moeda. Na pior hipótese, depois que eles esgotam as outras, né, que é, por exemplo, aumentar a tributação, ou seja, vai lá e cobra mais dos outros para pagar suas dívidas, ou, por exemplo, criar mais dinheiro, até lançar títulos mais longos para poder pagar a conta dos títulos mais curtos que vão vencer. No limite, o Estado ele vai lá e pode, de alguma forma, entre várias, né, que ele pode usar para fazer isso, criar mais moeda. Aí simplesmente cria mais moeda para pagar o pessoal, o que geraria consequências, muito provavelmente terminaria em inflação mais alta, mas no caso você recebe o dinheiro antes dos outros. Se o dinheiro for criado para essa finalidade específica, de modo que quem não investe está pior do que quem investe nesse cenário. E antes de partir para o site do Tesouro e mostrar um pouco mais da prática de como funciona esse título, nós temos mais alguns pontos interessantes sobre o futuro deste título e de outros títulos públicos. Porque o Tesouro ele falou, não disse ainda como que eles vão fazer isso, mas que a ideia é que você possa usar títulos públicos para dar de garantia na tomada de um empréstimo, ou como uma garantia na hora de alugar um imóvel, de fazer algum tipo de financiamento. E como você tem essa garantia, você conseguiria fazer isso com taxas mais baixas. Já que se você pega, por exemplo, um financiamento imobiliário, ele costuma ter uma taxa muito mais baixa, porque afinal de contas, o imóvel, como o próprio nome já diz, não se mexe. Então é fácil de ser tomado de volta por um banco. Num financiamento de automóvel, a taxa sobe muito, porque o automóvel é mais difícil, né? O pessoal pode esconder. Se você dá como garantia títulos públicos, que poderiam ser executados pelo credor, como a garantia é boa, é praticamente igual a dinheiro, você troca por dinheiro no dia seguinte, essa liquidez do Tesouro, então os juros deveriam ser mais baixos. E um último ponto também, específico para o Tesouro Educa Mais, é que o Tesouro revelou a questão de que eles têm vontade, não explicaram o mecanismo, mas de permitir que outras pessoas possam
possam comprar esses títulos Educa Mais para uma criança, por exemplo, específica. Ou seja, algo como tem o CPF da criança e aí você pode passar um código para outras pessoas para no aniversário eles contribuírem comprando títulos que mais tarde serão revertidos em renda durante um período de 5 anos, enquanto aquela criança estiver estudando, né? Desde que tenha usado o simulador da maneira correta para escolher o título mais específico para isso, ou não aconteça algum percalço no meio do caminho. E por que eu digo isso? Você vai entender agora que eu vou compartilhar a tela para mostrar como funciona o Educa Mais. Veja aqui que eu estou no site do Tesouro, nós temos prefixado, Selic, IPCA+, vários Renda Mais, e aí chegamos no Educa Mais. Nós temos aqui a taxa que eles pagam, né? IPCA mais 4,99. Nesse momento, lembrando que essa taxa ela varia devido às condições de mercado, às previsões econômicas para o futuro. E geralmente, né, numa curva de juros saudável, quanto maior o prazo de vencimento do título, mais risco você tem à frente, mais coisas podem acontecer. Então o normal é isso aqui mesmo. A taxa é aumentando ao longo do tempo. Veja que o 2027 paga um pouquinho a mais, 2028 um pouco a mais, até que se a gente chega lá no 2041, ele tem uma taxa bem mais alta do que o título que vai começar a pagar em 2026. Quanto a valores, aqui a gente tem o mínimo de aplicação e aqui o preço unitário de um título. Então veja que para investir no Educa Mais hoje, você precisa de valores bem baixos, pegando o título mais distante, 47,31, mas se eu for pegar o que tem vencimento agora em 2026, 32,71, ou seja, o mínimo para começar a investir gira em torno aí de 30 a 40 reais, dependendo da data prevista para o seu filho, por exemplo, começar a estudar. Aqui nós temos o preço unitário, como eu disse, né, para cada um dos títulos, para quem quer comprar uma unidade inteira do título, mas você pode comprar frações. E aqui a data do último pagamento daqueles 60 que serão feitos. E nós temos o campo ao lado de simulação, mas eu vou vir aqui, ó, títulos, novidade, Educa Mais, que essa é a página específica. Então aqui você vê mais informações, já passei muitas no vídeo. Se você clica aqui em fazer uma simulação, você é mandado aqui para baixo. E aí você pode colocar, por exemplo, investimento no futuro de quem? Aí você coloca o nome do seu filho. Eu brinquei aqui de Marco Mucilon lá no Instagram, porque eu brinco que bebês de famosos são muito mal aproveitados pelo mercado. Enquanto você tem lá programa de naming rights de arena esportiva, né? Vira lá uma Junesse Arena, MRV Arena. Você não tem isso acontecendo com um filho de famoso. Eu brinquei que o meu filho vai ser Marco Mucilon Perini. A gente vende um naming rights durante 5 anos para alguma empresa. Mas é só uma brincadeira. Minha esposa nunca deixaria eu fazer algo assim. E essa criança não existe hoje, mas digamos que ela tivesse aqui 5 anos, quando o Tesouro lançou esse programa, ou eu descobri que ele existe. Eu imagino que ele vai começar o ensino superior com 19 anos. Qual é a renda mensal que eu pretendo deixar para ele? Lembrando que essa renda vai sendo atualizada pela inflação, né? Depois que começa o pagamento, ainda tem atualização durante 60 meses pela inflação. Mas digamos que eu quero só que ele estude e que tenha uma renda para poder se bancar. Vou falar que ele vai ter 3 mil reais por mês. E o último, ele me pergunta o meu investimento inicial. Eu vou colocar que foi 0, não tenho nenhum dinheiro para dar de cara, eu quero investindo aos poucos. Veja que depois disso tudo, ele já me dá aqui o título mais adequado para o caso do Marco Mucilon, um Tesouro Educa Mais 2038. Então eu já sei que em janeiro de 2038 ele vai começar a receber esse dinheiro, não exatamente esse dinheiro, porque o título vai flutuando no meio do caminho, né? Ele sofre marcação a mercado, mas algo próximo a isso pelas condições que nós temos hoje do mercado. Veja que atualmente esse título ele rende IPCA mais 5,34%. Se as condições econômicas do Brasil forem melhorando, essa taxa for caindo, o preço dos títulos que eu já comprei sobem, o que acontece na marcação a mercado, mas os que eu vou comprar à frente vão estar com uma taxa mais baixa. Então a única certeza que eu tenho é que esse simulador aqui, ele simplifica muito as coisas, mas ele não vai ser igual à realidade. Mas é melhor ter esse mapa do que mapa nenhum, principalmente para quem é mais leigo na parte das finanças. E continuando nos campos, veja que ele me dá uma sugestão de aporte de R$ 627,19, o que pegando pelo preço desse título hoje equivale a 0,37 títulos, ou seja, um pouco mais do que 1/3 do título. E aqui no final veja que ele me fala que se eu comprar 43,58 títulos, dentro destes 173 meses que faltam para chegar em janeiro de 2038, eu vou ter feito a minha parte para que o Marco tenha um recebimento de dinheiro todo mês, durante um período de 60 meses. Mas como eu disse, isso aqui é uma fotografia em algo que na verdade é um filme. Então vai ser exatamente assim? Não. Isso nós podemos ver até pela mudança da taxa desde que esse título foi lançado. Voltando para a parte do Tesouro, vem aqui em preços e taxas. Se eu for lá embaixo, a gente tem aqui o histórico. Coloco investir e vou selecionar um título Educa Mais. Por exemplo, Educa Mais 2030. Um que está no meio do caminho, mais ou menos ali, né? Uma das opções intermediárias. Essa aqui é a variação da taxa em 30 dias.
Veja aqui o quanto que ela se mexeu, né? Lembrando que quando a taxa, por exemplo, sobe aqui nesse final, o preço do título, ele cai. Ou seja, se eu faço uma simulação hoje e faço a mesma simulação daqui a um mês e depois mais um mês, os três resultados serão diferentes por conta da mudança na taxa e, consequentemente, no preço do título. E aí, como ponto final desse vídeo, fica a questão: e Bruno, você acha interessante isso aqui? Você, por exemplo, vai fazer isso para o seu filho? E de forma geral, eu achei um programa interessante. Eu acho que é muito bom, principalmente para quem tem baixa educação financeira, porque é uma solução simples com custo baixo. Como eu disse, talvez não tenha taxa nenhuma envolvida, caso você leve até o vencimento e programe uma renda menor do que de 4 salários mínimos. Agora, para vocês que acompanham aqui o canal, e eu entendo que tem mais educação financeira, vale destacar que você tem outras opções que, primeiro, podem render mais e, segundo, pagam menos imposto. Por exemplo, uma boa previdência privada. E aí o rendimento vai depender da previdência que você venha escolher. Mas falando da parte de imposto, isso é comum a várias previdências. Você pode optar, por exemplo, pela tabela regressiva de imposto de renda, é aquela que eu prefiro, geralmente é a melhor, para, diria, 99% dos casos, mas para esse caso específico, talvez a progressiva seja interessante. Por quê? Porque o Tesouro Educar Mais, ele visa dar uma renda para quem está estudando durante um período de 5 anos. É essa a proposta. E você quer dar essa renda, provavelmente para que essa pessoa possa dedicar apenas aos estudos, ou seja, ela não terá outras fontes de renda. E esse título público, como nós vimos, vai pagar no mínimo 15% de imposto. Só que se você pega uma previdência privada na tabela progressiva, e aí para quem não lembra da tabela progressiva, é a nossa velha conhecida do imposto de renda, na qual atualmente se você ganha até R$ 2.112, você fica isento de imposto de renda no mês. E se ganha entre R$ 2.112,01 e R$ 2.826,65, você paga apenas 7,5% de imposto. Só depois de R$ 3.751,05 que você chega à alíquota de 15% de imposto, que é a alíquota de um título público. Então, se você coloca uma renda menor do que essa para o seu filho, seu dependente, aquela pessoa que você iria comprar o Tesouro Educar Mais, para receber como renda, né, de uma previdência, ele vai pagar menos imposto. Inclusive, ele pode pagar imposto zero. Poxa, Bruno, muito legal a tabela progressiva. Por que você não gosta dela em outros casos previdenciários? Porque essa renda da previdência, ela se somaria a outras fontes de renda, fonte de renda de um trabalho, de um imóvel alugado. E aí, se você ganha 2.000 da previdência, não pagaria imposto. 2.000 de aluguel de imóvel, não pagaria imposto se fosse só aquilo. 2.000 do trabalho, também não pagaria imposto, mas quando junta tudo dá 6.000. E 6.000 vai pagar 27,5% de imposto. Então, por isso que a tabela progressiva costuma ser muito ruim para muita gente, exceto para aqueles que não têm nenhuma outra fonte de renda, o que pode ser o caso de um estudante. E isso eu falei só da questão da tabela, porque você pode ter, por exemplo, uma previdência PGBL, onde você pode pegar até 12% da sua renda tributável para investir nessa previdência, aí para de pagar imposto sobre 100% da renda, começa a pagar só sobre 88%. Por exemplo, ganha 100 mil por ano, pega 12.000, coloca no PGBL, aí o imposto de 27,5% não incide mais sobre os 100 mil, incide sobre 88%. E esse dinheiro do PGBL fica anos trabalhando, crescendo, sem pagar imposto nenhuma vez, até a hora que você começa a retirar esse dinheiro. E aí ele poderia ser submetido ao pagamento de imposto. Mas se for numa tabela progressiva, que essa previdência você fez no nome do seu filho, ele não tem nenhuma outra fonte de renda, ele paga zero imposto. Só que, como eu disse, isso é uma solução para quem tem mais educação financeira. É uma solução, por exemplo, que seria mais atraente para o meu filho do que o uso do Tesouro Educar Mais. Agora, não é por isso que eu vou falar que o Tesouro Educar Mais é ruim. Eu gostei, acho bom. Só acho que você pode ter soluções melhores. Mas isso é apenas a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Gostou desse lançamento? Pretende usar? Não gostou? Não pretende? Deixa aqui nos comentários os porquês da sua decisão. Assim como vocês aprendem comigo, eu faço questão de falar que eu sempre aprendo também com vocês. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, porque isso aqui pode ser interessante para quem tem filho pequeno, tá querendo já fazer algum tipo de investimento para criança. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.